Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. E hoje com um tema palpitante. Estamos no módulo 14, o arrebatamento. Esta é a parte 1 e tem muita coisa diferente para nós examinarmos neste módulo. Vamos começar. O nosso propósito é compreender a importância do dia D. Entenda bem, o dia D e o arrebatamento, bem como a importância de se preparar especificamente para este evento. Nós estamos no capítulo 4 do Apocalipse e também no capítulo 14. Os dois tratam do mesmo assunto. O capítulo 12, no versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Nós vamos examinar um exemplo que explica a bendita esperança e o filho varão a ser arrebatado. Vamos começar com um exemplo que inspira. Gênesis capítulo 5, o versículo 22 a 24. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos ele andou com Deus e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Esse Deus o tomou significa Deus o levou vivo para a eternidade, para a presença de Deus. Por certo, ele deve ter recebido um corpo glorificado. Vamos recapitular o contexto de Enoque. Começando lá no Jardim do Éden. Deus plantou um jardim e colocou o homem. Olha só, veja só como são as coisas. Aqui está o universo. Aqui está o planeta Terra. Aqui está o Sol. O que Deus faz? Deus pega um pontinho do planeta Terra, o pó da Terra, e a partir do pó da Terra ele faz o homem. Quando ele faz o homem do pó da Terra, o homem é um corpo inanimado, deitado no formato que nós temos. Este era o corpo que Deus modelou a partir do pó da terra. Essa palavra pó, no hebraico, é como se Deus tivesse olhado para o planeta todo, feito uma análise do solo, e de todo o solo que ele encontrou, ele pegou o solo de menor qualidade. E ali ele moldou o ser humano. Até aquele momento era um boneco inanimado. Ele precisava vir à vida. Como é que o homem veio à vida? Deus assoprou sobre ele e o homem foi feito alma vivente. Primeiro ele recebeu o espírito humano e depois ele se levantou como alma vivente, apto a viver nesse mundo. Como espírito humano, quando Deus assopra nele, há um contato de Deus com ele ali, no sentido em que o apóstolo Paulo vai falar disso no Novo Testamento. Não é o que aconteceu ali. Ele ganhou um espírito humano. No Novo Testamento, o Espírito de Deus se une ao espírito humano. Então, o espírito humano é uma criação própria de Deus, para Deus entrar em contato com o homem e, posteriormente, para Deus habitar no homem pelo seu Espírito Santo. Então o homem recebeu o espírito humano e imediatamente ele ganhou vida no seu corpo.
o corpo se levantou pelo poder da alma, vamos assim dizer. Portanto, ele era corpo. Lídia, seja bem-vinda. Portanto, o homem era espírito, alma e corpo. Deus formou o homem com três perspectivas para que o homem pudesse ter comunhão com Deus, ter comunhão com o mundo em volta e poder se movimentar nesse mundo com o seu corpo. E ali o homem estava no jardim, na viração do dia, Deus vinha para visitar o homem. Infelizmente, nós ficamos sabendo desse fato depois da queda do homem. Na viração do dia, Deus veio para encontrar Adão e não o achou naquele lugar. E Deus disse: onde está Adão? E ele disse: eu estou escondido porque eu estou nu. E aí ele disse: quem te mostrou que você estava nu? E ali o homem cai em pecado. Mas o que fica aqui é que Deus veio para ter comunhão com Adão, veio para conversar com ele. Esse é o propósito de Deus, habitar no meio dos homens. Nesse dia, quando o Senhor Deus chamou Adão, ele estava escondido, envergonhado. Desde então, Deus habita nos céus. Aqui está a representação. Deus habita nos céus dos céus, e o homem habita na terra. Hoje, ele habita no planeta Terra. E quando nós falamos que habitamos no planeta Terra, os especialistas em desenvolvimento humano, eles dizem que nós devemos ter uma perspectiva neste mundo para deixar um legado. Mas quando nós olhamos para este mundo e aquilo que lhe espera, em 2 Pedro capítulo 3, o versículo 7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós temos aqui os marcos proféticos. Criação do novo céu e da nova terra. Antes da recriação do novo céu e da nova terra, haverá um tempo de juízo. E os céus e a terra se decomporão, se desfarão, vão como esfalerar, vão se destruir. E ali Deus inicia um novo céu e uma nova terra. O homem, contudo, anseia voltar a ter comunhão com Deus. É o anseio da alma humana, porque Deus criou o homem à imagem e semelhança dele e colocou dentro do homem a perspectiva da eternidade. Então, quando o homem não tem Deus, ele tem um vazio dentro dele. E só Deus pode preencher esse vazio. Por isso, qualquer que seja a sua atividade exercida na terra, o desejo maior do homem é se relacionar com Deus. E esta foi a escolha de Enoque. Enoque andou com Deus. Ele tomou a decisão de que ele iria andar com Deus, caminhar junto com Deus. Buscar de Deus a sabedoria para viver neste mundo. Este personagem notável que foi Enoque, ele foi o sétimo depois de Adão. E quando nós lemos que Enoque andou com Deus no capítulo 5, o que mais me chama a atenção é isto. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Isso significa que ter família não é impedimento para andar com Deus. Enoque teve família por 300 anos, viveu 365 anos. Ele teve família, o primeiro filho foi com 65 anos, então ele teve família por 300 anos. Ele sustentou a família, alimentou a família, viveu num mundo caótico, num mundo que foi preparado,
que foi para a destruição pelo dilúvio, mas Enoque conseguiu, ainda em esse ambiente adverso, andar com Deus. Ainda que a sua geração tenha sido uma das mais ímpias gerações de toda a humanidade, obrando toda sorte de iniquidade, zombando da divindade por seu estilo de vida e seu descaso para as coisas celestiais, Enoque soube se posicionar como pregoeiro da palavra, anunciando o juízo que estava por vir. Nós lemos em Judas, no único capítulo, no verso 14 e 15, quanto a estes, anterior ao dilúvio, quanto a estes, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo. Ele está olhando, Enoque está antes do dilúvio, olhando para depois do arrebatamento, a volta visível de Jesus. E ele diz: para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Entenda uma coisa: Enoque andou com Deus. Esta é a Bíblia. A primeira parte é o Antigo Testamento. Aqui é Gênesis capítulo 1 e 2, Gênesis capítulo 3 e 4, Gênesis capítulo 5 e chegamos na história de Jacó. Estas poucas páginas de toda a Bíblia. Por que que eu estou mostrando estas poucas páginas de toda a Bíblia? Porque a revelação contida somente nestas folhas foi capaz de dar a Enoque a visão da volta de Jesus. Muitos têm a Bíblia inteira e não têm a noção do que é que vai acontecer quando Jesus voltar. Enoque, com 3 folhinhas da Bíblia, ele foi capaz de receber a revelação de Deus do que estava por vir. Da onde ele tirou essa informação? Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Ele pensou, pera lá, se a mulher vai ter uma semente, essa semente só pode ser um homem. Se esse homem vai pisar a cabeça da serpente, ele só pode ser um homem do céu. Porque se ele for um homem da terra, ele é gente igual a gente, pecador do mesmo jeito. Então ele não tem como salvar a humanidade. Então tem que vir um homem, nascido de uma mulher, por isso ele é homem, mas ele tem que ser um ser celestial para ter o poder de pisar a cabeça da serpente. Esta foi a conclusão de Enoque. Com um único versículo, ele desvendou a Bíblia inteira. Ele, inclusive, pregou a volta de Jesus por um único versículo que ele tinha à sua disposição. É por isso que, em certos lugares, um versículo encontrado, uma folha da Bíblia encontrada na rua, pode levar um indivíduo à conversão. Então, Enoque, ele viu o Senhor entre suas miríades. Quem são as miríades que vão vir com o Senhor? São santos que vão ser ressuscitados e arrebatados. Quer dizer, Enoque, que foi arrebatado, viu os arrebatados voltando com Jesus. Essa foi a visão de Enoque. Por isso que em Tito, capítulo 2, o versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13. Vou começar pelo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Jesus foi crucificado. Essa é a graça de Deus manifestada a toda a humanidade, educando-nos para que, renegadas a impiedade, lembra que Enoque falou das miríades, voltando, Enoque disse que ele vai vir para juízo, para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. E aqui diz, nós somos educados para que, renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Como é que devemos viver? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele vai voltar como Deus e como homem, ele vai voltar para quê? Para juízo contra todos e fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. E olha o detalhe, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esta é a nossa bendita esperança. Ele diz, viva nesse mundo de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Esse mundo está ficando cada vez mais apertado. As oportunidades para ser insensato e injusto são muitas. Nós temos que escolher e pagar o preço pela escolha. Muitas vezes seremos perseguidos por causa dessa escolha. Mas o que vai nos alimentar a fazer essa escolha é saber que essa terra caminha para o fogo, mas nós caminhamos para a presença de Deus. João 14, 2 e 3, Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos entender este lugar que Jesus está preparando. A Bíblia fala da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer do céu. A Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. 12 portas. Estas portas, elas são feitas de pérola. Essas portas são feitas de pérolas. Jesus disse assim, eu vou preparar um lugar. Na nossa cabeça, quando nós olhamos a cidade aonde nós moramos, e se ele diz que ele vai nos preparar um lugar, o que vem na nossa cabeça é que ele foi preparar uma cidade para nós. E quando a gente pensa numa cidade, a gente pensa prédios, ruas e praças. É a nossa visão de cidade. A Bíblia fala que no antigo, antes do dilúvio, Caim, o primeiro homicida, saiu da presença de Deus e a primeira coisa que ele fez, ele edificou uma cidade. Permita-me um testemunho pessoal. Eu tive a oportunidade, em 2 cidades, de ser o secretário municipal de planejamento. E nessas 2 cidades, eu tive a oportunidade de fazer o plano diretor das cidades.
Na primeira cidade em que eu fiz esse plano diretor, Dourados, Mato Grosso do Sul, e depois Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, mas lá ali em Dourados, eu tive que ler muita coisa acerca de cidades, para entender qual era a natureza do meu trabalho. E quando a gente lê acerca de construir uma cidade, a gente lê muito material teórico sobre o assunto. E o material que eu li que me impressionou muito foi a conclusão daquele material é que a cidade que nós moramos, qualquer cidade do mundo, Nova York, Paris, Londres, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, a cidade onde eu moro, a sua cidade, qualquer cidade do mundo, ela não foi feita para o ser humano. Como é que o indivíduo chegou nessa conclusão? Observa, uma cidade, ela é feita de prédios, de ruas e de praças. Para quem é a rua? Para o carro. Se uma criança cruzar a rua é atropelada, ela precisa ser cuidada, vigiada. A rua não foi feita para o ser humano. A rua foi feita para carros passar em alta velocidade. As casas foram feitas para as famílias fechadas. A família reclusa naquela casa. E aí o pouco que resta é alguns parques que você pode andar com mais liberdade. Mas as paredes de uma casa são obstáculos, são limites. No certo sentido, são prisões. Porque você habita neste espaço e você se isola do restante da humanidade que está em volta de você. Essa é a cidade construída pelo homem. E aí, para um pouco e pensa, Deus vai replicar o erro que o homem cometeu? Deus vai fazer uma cidade, ele diz, eu vou preparar um lugar, e o lugar que você está pensando é, bom Deus, eu quero uma mansão, eu quero uma casa com 3, 4, 5, 10 quartos, eu quero uma sala daquelas bem grande. Por quê? Porque na nossa cabeça, cidade é feita de prédios, de ruas e de praças. Mas acontece que quando vamos ler o livro do Apocalipse, parece que Jesus está construindo uma cidade igual à cidade dos homens, porque naquela cidade tem praça, naquela cidade tem muros, naquela cidade tem portas, e aí a nossa cabeça pensa, então aquela cidade é igual à nossa cidade, é uma cidade que vai estar pronta, eu vou chegar naquela cidade. Eu pensei assim até o dia que houve as Olimpíadas lá na China, e houve a abertura do Festival das Olimpíadas, e milhares de chineses entraram no gramado e começaram a dançar. E à medida que eles iam dançando, figuras geométricas iam se formando. Num espetáculo de precisão, num espetáculo de sincronia, num espetáculo de uma beleza extraordinária, de você ficar embebecido de pensar que por debaixo daqueles mosaicos que se formavam, haviam seres humanos. E ali eu entendi o que é a Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele vem dizer que o Senhor edifica com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha.
As portas de Jerusalém são de pérolas. Pérolas na Bíblia tem a ver com evangelismo. Imagina você, esta porta que você está vendo, for um aglomerado de evangelistas. Imagina você que para formar o mosaico de uma porta da Nova Jerusalém, é preciso, para cada porta, de 1.999.999 evangelistas para preencher todos os espaços. A igreja percorreu 2.000 anos de história. Significa que Jesus teria que colher em 2.000 anos de história, para cada porta, nessa suposição, 1.999.999 evangelistas, não podia faltar nenhum. Significa que Jesus teria que chegar para mim e dizer: César, eu já tenho 1.999.998 evangelistas. Tem um buraquinho para ser preenchido, eu preciso de mais um evangelista. Você topa evangelizar para ocupar aquele lugar? Imagina o trabalho de convencimento que Jesus tem. Por isso que o apóstolo Pedro, ele falando acerca da igreja, ele nos chama de pedras vivas. Nós somos pedras vivas de Deus. Nós somos pedras vivas. Também vós mesmo, como pedras que vivem, rejeitadas sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Significa que nesses 2.000 anos de história, Jesus está pegando cada uma das pequenas pedras que vive e moldando estas pedras para formar o mosaico da grande cidade, porque a cidade é a noiva do Cordeiro. Ela não é ouro, ela é pessoas que brilham como ouro. Ela não é prata, ela é pessoas que brilham como prata. Ela não é de pedras preciosas, ela é de pessoas que brilham como pedras preciosas, porque estas pessoas deixaram Cristo formar a imagem de Cristo nelas. E quando Jesus fez isto, ele moldou cada um para ocupar o lugar devido. Por isso que Jesus disse: eu vou preparar o lugar, eu preciso trabalhar na igreja. Por isso que Jesus chamou para si a responsabilidade de edificar a sua igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ele está pegando cada pedra e ele sabe de quantas precisa para completar a obra completa, a obra inteira da cidade chamada Nova Jerusalém. Por isso ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos digo, o que eu vos disse: eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O arrebatamento da igreja é para aqueles que amam Jesus, se alegram com Jesus, esperam Jesus. Eles estão aguardando a bendita esperança, porque eles sabem que Jesus foi preparar esse lugar. Então eles vivem na terra de maneira sensata, justa e piedosa, porque estão aguardando o toque da trombeta.
2 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porquanto o Senhor mesmo, ele vem buscar a sua noiva. O apóstolo Paulo diz: eu sinto de novo dores de parto para formar Cristo em vocês, porque eu quero apresentar vocês como uma noiva, como uma virgem pura ao Cordeiro. E o Senhor mesmo dará sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá do céu, dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está voltando. Gosto muito de um testemunho dado por uma senhora no Jornal Nacional, na época em que a inflação no Brasil era 80% por mês. Os preços subiam toda hora. As pessoas compravam para o mês inteiro, porque no Brasil os freezer chegaram nas casas por causa disso, porque as pessoas tinham que comprar comida por mês inteiro, porque a comida subia tanto que o salário não dava conta. E a mulher estava no mercado e o preço subindo da noite para o dia, de 10 para 15, de 15 para 20. E ela ia na gôndola, pegava o produto, o preço tinha subido, e ela, glória a Deus. E ela ia para outra gôndola, o preço tinha subido, ela, glória a Deus. E ia para outra gôndola, o preço subiu, ela, glória a Deus. E aí chegou o repórter. Falou: minha senhora, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, o preço não para de subir. Agora a senhora pode me explicar por que a senhora olha para a embalagem, vê que o preço subiu e dá glória a Deus? Ela disse assim: é que eu não posso evitar de pensar que se o preço subiu, eu também vou subir. Se o preço subiu, eu também vou subir. Ela dava glória a Deus, não pelo preço da mercadoria, mas porque ela lembrava que Jesus está voltando. Para nós nos encontrarmos com Ele nos ares. E ali nós vamos receber os galardões. E depois nós vamos para o trono de Deus. Será um momento solene, sublime, extraordinário, inimaginável. Considere o que o Senhor ensina nessas notáveis passagens da Escritura. Observe que o Senhor fez questão de ressaltar que iria para o Pai, mas ele voltaria para os crentes. O detalhe é que desde que a igreja primitiva ouviu esta palavra, ela está esperando a volta iminente de Jesus, porquanto nenhuma geração sabe ao certo o momento em que vai soar a trombeta. Antes, as Escrituras exortam os cristãos a viver em intensa expectativa da iminência da volta do Senhor Jesus. Deixe-me fazer uma pergunta para você. O que é mais provável acontecer com você? Note bem. Qual é a maior probabilidade de acontecer com você? Morrer fisicamente por um acidente, por uma enfermidade, seja lá pelo que for, vida natural, não importa, morrer e ser enterrado, ou ser arrebatado? O que você acha? O que é mais provável acontecer com você? Morrer fisicamente ou ser arrebatado? Deixe-me dizer uma coisa. A data da sua morte
A data da minha morte é deste momento para mais um segundo. A data da minha morte, a data da sua morte, é no mínimo desse momento para mais um segundo. Pode durar alguns anos, mas é para frente. A data da volta de Jesus é para ontem. Entenderam? A data da minha morte é da agora para frente. Mas a data da volta de Jesus foi marcada para ontem. O que significa isso? Significa que antes de eu terminar de falar, a trombeta pode tocar. Portanto, é mais provável eu ser arrebatado do que morrer fisicamente. Visto que a volta de Jesus é eminente. A morte pode não ser tão iminente assim, mas a volta de Jesus é iminente. O que então implica a volta de Jesus? Qualquer que seja o projeto que o cristão está envolvido, qualquer que seja o drama que vive, qualquer que seja a enfermidade que o assalte, qualquer que seja a vitória que almeja, qualquer que sejam as escolhas feitas nesse presente século mal, se a trombeta tocar, pode ser que o projeto nunca acabe, pode ser que o drama da enfermidade, que o drama que você vive nunca se resolva, pode ser que a enfermidade que você tem nunca seja curada, pode ser que a vitória que você espera nunca seja alcançada, pode ser que a escolha que você faça nunca se conclua, porque num piscar de olhos, nós nos encontraremos com Ele nos céus. Esta é a lógica da vida de quem espera em Jesus. Vamos supor que eu tenho que pagar uma conta daqui meia hora. Eu não tenho dinheiro, meia hora para pagar a conta. Entre este momento e aquela meia hora, o arrebatamento pode acontecer. Vamos supor que eu cheguei no médico e o médico disse que eu estou desenganado pela medicina. Eu tenho mais um dia para viver. Entre esse momento e esse dia, o arrebatamento pode acontecer. Vamos supor que eu estou num conflito terrível dentro da minha casa e não sei o que fazer. Antes de eu pensar em resolver, o arrebatamento pode acontecer. É por essa causa, é por causa desta perspectiva, é por saber desta realidade, que o apóstolo Paulo, ele diz assim, isto porém vos digo, irmãos, 1 aos Coríntios capítulo 7, a partir do verso 29. Isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, quer dizer, Jesus está chegando. O que resta, nesse pouquinho de tempo que temos, é que não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência desse mundo passa. Quer dizer, não se apegue nas coisas daqui, porque a hora que você levar a mão para pegar, o arrebatamento pode chegar e você subir. Esta é a perspectiva do arrebatamento. Por isto, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Nós não podemos nos apegar a este mundo que está destinado ao juízo. Imagina você, até o ano de 2019, a gente tinha uma perspectiva de vida e planos. Mas aí chegou a pandemia em 2020 e mudou tudo. Agora, se uma pandemia chega e muda toda a humanidade, imagina tocando a trombeta. Que coisa não vai,
em que situação não vai se deparar este mundo? O ensino de Paulo de manter equidistante de tudo que este mundo oferece é melhor compreendido se o cristão tiver a consciência que Jesus está voltando. Toda e qualquer ação empreendida nesse mundo poderá nunca ser concluída, porque a trombeta pode tocar um pouquinho antes. É nessa perspectiva que nós devemos andar. Entenda, Apocalipse capítulo 12, o versículo 5. Muitos que olham para esse texto no Apocalipse, esta mulher vestida de glória, eles dizem, não, essa mulher é a igreja. É a igreja glorificada. Mas nós já mostramos que esta mulher é Israel, que essa mulher grávida é Maria, que deu à luz a Jesus. E quando lemos a palavra profética, nós devemos puxar o freio de mão e ler em câmera lenta. Porque senão a gente atropela o versículo e não percebe que ele mudou de assunto. A mulher que estava para dar à luz, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Quem é o filho varão? É dito que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O versículo para aqui. Jesus Cristo, o filho de Maria, o rei de Israel, o filho de Davi, o rei de Israel, ele há de reger todas as nações com vara de ferro. Quando? No milênio. No milênio. Por 1000 anos ele vai governar com vara de ferro. Mas quem vai ser os governados? Todos os que sobrarem da batalha de Armagedon e ficarem vivos naquela época. De ano a ano eles terão que ir a Jerusalém adorar a Deus, porque se eles não forem adorar a Deus, não vem chuva sobre a terra deles. E se eles morrerem com 100 anos, vão morrer jovens, porque no milênio eles vão poder viver 1000 anos. O freio de mão puxado. Porque aí o versículo muda de posição. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que é Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Este é Jesus. Mas aí o texto muda a posição. E o seu filho, filho de Maria, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus não foi arrebatado. Jesus foi assunto aos céus. Ele foi elevado aos céus. Ele ficou olhando os seus discípulos enquanto ele subia, até o céu se fechar e ele ser recolhido. Mas a igreja será arrebatada. Mas por que filho varão então? Se a igreja é a noiva do Cordeiro. Porque Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E ele é varão, então nós somos o corpo de Cristo, nós somos o filho varão. Simples assim. Jesus, ele não pode ficar sozinho no céu. Jesus é verdadeiramente homem. Mas para a gente entender o que está acontecendo com ele no céu, se a gente pudesse enxergar Jesus no céu, ele poderia ser como alguém degolado, só tem cabeça lá em cima. Aí você vai dizer, mas por que só tem cabeça lá em cima? Porque ele precisa do corpo para se fazer completo. A igreja é corpo de Cristo. E ele é cabeça. Ora, a cabeça está aqui. Se ele é o cabeça, nós somos corpos. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que Jesus, ele é o cabeça. E
cada pedacinho disso que vai ser formado o corpo é as pedras que vivem. E aí formamos o corpo, o cabeça e o corpo. Por isso que Jesus disse, eu vou preparar lugar e eu vou chamar vocês, porque se vocês não forem junto comigo, eu estou incompleto, degolado, sem cabeça, só com a cabeça. Falta o corpo. Fazendo essa analogia, lá no céu Jesus alguém anda com um carrinho de mão com Jesus com a cabeça em cima do carrinho, porque ele não tem corpo para se mover, se fôssemos olhar por essa lógica. Jesus teria que ser transportado lá no céu num carrinho, numa bandeja, porque ele só tem a cabeça. Mas espiritualmente, o corpo dele está aqui na terra, a cabeça está no céu, o corpo está na terra, e o Espírito Santo é que faz o preenchimento. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, Paulo escreveu, é o amor de Deus derramado sobre nós, copiosamente, porque nesse fluxo do Espírito, é como se o Espírito fosse o pescoço, fazendo a nossa ligação com o corpo, com a cabeça. E o Espírito faz fluir em nós a seiva da vida. Atos, capítulo 1, versículo 9 diz, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e a nuvem encobriu dos seus olhos. Assim que Jesus subiu. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Transformados seremos arrebatados. Então, quando lemos o texto, a primeira parte é Jesus nascido homem, que vai reger. A segunda parte é o seu corpo, que também vai reger com ele, arrebatados para Deus. Observe que Jesus subiu lentamente aos céus, diante dos olhos dos discípulos. O termo elevado em grego, na concordância Strong, é epairo, que significa levantar, levar para cima, levantar com orgulho para exaltar a si mesmo. Ele foi levantado em poder, ele foi levantado em glória, ele foi levantado como vitorioso, ele foi levantado como aquele que venceu a morte, ele foi levantado por direito. O termo no grego para arrebatado, que significa harpazo, significa tomado por força, levado para fora por força, tirar para longe, reclamar para si avidamente, num piscar de olhos. É a diferença entre elevado, levantado, elevado e arrebatado. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 1, diz que o Espírito Santo é como um selo que nos reserva para esta redenção. Se alguém ficar imaginando como é que nós vamos subir, quando o homem sobe com um foguete para o espaço, tem aquela carga de combustível que dá a propulsão para o foguete subir. Imagina a carga de combustível que nós temos pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Ele no primeiro momento glorifica o nosso corpo, como quem diz assim, prepare-se para a viagem. Sinta o corpo glorificado. Sinta o corpo transformado. Quer dizer, antes da gente olhar para o que está acontecendo, eu creio que na hora do arrebatamento, nós vamos meio que ficar desnorteado, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que está subindo, a gente percebe-se iluminado, glorificado, e a gente não sabe o que olha, se olha para cima, se olha para o corpo. Certa feita, eu estava na estrada, e alguém estava dirigindo o carro, e eu estava do lado.
E num dado momento eu percebi que o motorista estava perdendo a direção do carro. E quando eu vi que o carro ia subir no barranco, eu pensei, e o motorista soltou a mão do volante, eu pensei comigo, eu vou pegar o volante, dou uma volta para um lado, uma volta para o outro, e estabilizo o carro, e o carro continua. Só que quando eu fui levar a mão no volante, o carro subiu no barranco, e ao invés de eu conseguir trazer o volante de volta, eu dei a volta completa, e o carro tombou. Ele tombou, deu a volta completa e caiu de volta com as 4 rodas no chão. Quer dizer, ele deu uma volta de 360 graus e caiu. Mas enquanto eu estava naquele momento, eu lembro que eu falei assim: Senhor, o que eu podia fazer para impedir o carro tombar, eu fiz, agora é contigo. Eu lembro de ter falado esta oração. E eu via o carro fazendo um movimento como em câmera lenta. E eu olhava para os passageiros do carro, e eu percebia 2 passageiros atrás, um do lado. E eu percebia os passageiros acompanhando o movimento do carro. Ninguém estava com cinto de segurança, mas eles acompanharam o movimento do carro, deram a volta completa, e quando o carro caiu de pé, eles estavam sentados. Tudo aquilo em câmera lenta. Por que estou contando essa história? Porque na hora do arrebatamento, a nossa mente vai funcionar numa velocidade impressionante, porque será corpo glorificado. E nós estaremos acompanhando, ainda que num piscar de olhos, como se em câmera lenta, nós vamos enxergar o nosso corpo sendo transformado, nós vamos enxergar os outros se aproximando de nós, nós vamos enxergar nós subindo, as nuvens abrindo, nós vamos enxergar o Senhor da glória. E se alguém fosse relatar no futuro o arrebatamento, ele iria contar que entre o momento que a trombeta tocou até a hora que ele encontrou com Jesus deve ter passado umas 10 horas. Porque ele foi capaz de observar detalhe por detalhe tudo que foi acontecendo enquanto ele tinha o seu corpo transformado e ele chegava na presença. Ele era capaz de, inclusive, olhar para o lado e reconhecer as pessoas que estavam sendo arrebatados com ele. E se alguém contasse a história, e ele ia contar a história com todos os detalhes dessa história, e ele ia falando, aí depois quando ele terminasse a história, você perguntaria para ele: e quanto tempo levou o arrebatamento? E ele responderia: 1 segundo. Mas como que você conseguiu ver tudo isso em 1 segundo? A minha mente funcionou na velocidade da luz. Imagina, na velocidade da luz, quantos quilômetros não se percorrem? Jesus, ele vem buscar a sua igreja. A igreja e o filho varão arrebatado, depois vamos ver o plano da batalha e a queda de Satanás. Então entenda, é preciso observar que Jesus Cristo é aquele que vai reinar com vara de ferro. Um filho varão há de reger. Esse é Jesus. Ocorre que a autoridade não pertence tão somente a Jesus, o Senhor. Antes é dada, por exemplo, à igreja de Tiatira. Lembra da igreja de Tiatira, a 4ª igreja do Apocalipse? A igreja da Idade Média, a igreja que entregou o seu poder ao mundo temporal, que fez um acordo com o Estado, que implementou as inquisições, que determinou as cruzadas, que armou guerra para tentar evangelizar as pessoas. Nesta igreja ele dá a promessa ao vencedor. Apocalipse capítulo 2, verso 26, 27. Ao vencedor que guardar até os fins as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá.
Leia Apocalipse capítulo 12, verso 5. Há de reger todas as nações com cetro de ferro. Agora a promessa para a igreja: com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ele está se reportando a visão de Nabucodonosor, quando uma pequena pedra bate na estátua e desmonta a estátua com aqueles 4 impérios que ela representa. A mesma autoridade concedida por Jesus é dada aos santos que vão acompanhá-lo, que vão ressuscitar e ser arrebatados. Vamos reger as nações com cetro de ferro. Entenda uma coisa. A igreja hoje no Brasil está preocupada em constituir um partido político, em escolher um candidato e fazer dele presidente para representar o povo de Deus. Quem pensa dessa maneira tem que continuar pensando. Então ele pensa: se um cristão sentar na cadeira presidencial, ele vai ter um contato, uma sintonia fina com Deus. Você sabe qual é o primeiro ato de um presidente da República quando ele assume a cadeira presidencial? Ele tem diante de si 20 mil cargos comissionados. Você vai dizer para mim: César, ele não vai nomear 20 mil. Ele vai nomear 22 ministros. 20 ministros. Cada ministro nomeia os cargos daquele ministério. E assim vai sucessivamente até os 20 mil ser preenchido. Ok. Ele tem que escolher 20 homens íntegros, incorruptíveis, e ele tem que falar com Deus. Deus dá 20 nomes. Deus dá 20 nomes. Aí esses 20 nomes, cada nome tem que escolher mais 20 nomes. E cada um deles tem que falar com Deus. Deus, eu preciso de 20 homens. É uma utopia. Isso não acontece. Nem na época de Davi aconteceu. Davi, um homem de acordo com o coração de Deus, ele tinha homens de Belial servindo o exército junto com ele. E um dia ele disse: vamos repartir os despojos. E disseram os homens de Belial: de jeito nenhum vamos aceitar de repartir despojo de guerra para quem não foi para a batalha. E Davi disse: essa é a lei da guerra e está decidido. Mas os que forem arrebatados, cetro de ferro, não obedece para vir. Se não for a Jerusalém adorar a Deus, não vai chuva na tua terra, tá segura a torneira. Agora eu quero ver você comer. É assim que será o milênio. Apocalipse capítulo 12, verso 5. Ao declarar que este filho varão há de ser arrebatado para Deus e para o seu trono, está incluso nesta afirmação não só o ministério terreno, a crucificação, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, como também a formação do seu corpo espiritual, a igreja, com consequente ressurreição dos que dormem em Cristo e arrebatamento dos que estiverem vivos em Cristo. Este é o arrebatamento. Nós devemos entender o altíssimo privilégio que nos é dado. Há uma cidade sendo construída em que nós somos peça fundamental nessa cidade. Isso significa que nesse momento o Senhor está intercedendo por nós para formar em nós a imagem de Cristo, nos preparando como uma virgem ao Cordeiro, para que a gente ocupe o devido lugar na cidade que Ele está construindo. E com isso terminamos a nossa live.
Parte 2, amanhã, se o Senhor nos permitir, às 20 horas em ponto. Muito bom, Lídia, ter você aqui junto comigo. Se você ainda não faz parte da minha comunidade aqui no Instagram, ali no YouTube, venha fazer parte. Vamos tornar essa conta relevante, porque precisamos despertar o povo de Deus nessa última hora. Ainda temos muitas coisas, muitos mistérios a ver aqui no arrebatamento da igreja. Amanhã, parte 2. E você ainda pode enviar esse vídeo aos seus amigos. Nos ajude a despertar o povo de Deus nessa última hora, para que ele possa se levantar e Cristo esclarecer a sua igreja. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.